Muito bom dia a todos. Eu hoje gostaria de vos falar sobre um tema que me despertou a atenção ao estudar o livro de Esther. O tema é este: quietude e ação. Eu vi e analisei no livro de Esther que esta mulher, que é uma mulher fantástica, revelava essas duas características. Soube estar quieta, nas alturas em que era preciso estar quieta, e soube agir nas alturas em que era preciso agir. E achei que devia-vos abordar, falar sobre este tema e abordar este tema nesta meditação. Já dizia Salomão: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para juntar pedras, há tempo para espalhar pedras, há tempo para agir e há tempo para estar quieto. E vamos ver isso na passagem do livro de Esther. Como se recordarão, muitos de vocês, a maior parte dos que me ouvem sabem a história de Esther, mas posso-vos dar uma pequena abordagem. Este livro começa com uma desobediência da rainha Vasti ao rei Assuero, em que ela se recusou a ir aos aposentos do rei. E face a isso, o rei expulsou-a do palácio e procurou uma nova rainha. Decidiu procurar uma nova rainha. Nesse propósito, ele pretendia duas coisas. Nós vemos que os critérios para a escolha de uma nova rainha encontramos no capítulo 2, no versículo 2. Eram dois. Tinha que ser uma mulher formosa à vista e tinha que ser uma mulher virgem. Não vemos aqui características extra do género com bons valores, ou do povo A, do povo B. Ele não entra muito em detalhe. Ele queria estas duas coisas. Veremos como Esther era muito mais do que isto. Porque foi Esther a rainha, a personagem escolhida. Acredito que muitas jovens, ao saber desta procura da parte do rei, acharam que esta era a oportunidade certa para tentar ser rainhas. E é curioso, porque no versículo 8 nós vemos que muitas moças se juntaram na fortaleza. Devem ter pensado: mãe, pai, eu sou linda, eu tenho tudo o que é preciso ter, ele vai me escolher. E foram correr para a fortaleza. Esther não. Esther ficou quieta no seu sítio. E vemos que foi Hegai, o guarda das mulheres, no versículo 8 nós lemos isso, que foi buscar Esther. Nós vemos que Esther foi levada por Hegai. Não vemos que Esther se deslocou à fortaleza, nós vemos que Esther foi levada por Hegai. Ela não procurava a posição de rainha, ela não procurava viver no palácio, ela não procurava ter uma vida de luxúria, ela estava quieta, à espera que Deus fizesse o que desejasse para ela. E isto é fantástico. E atenção, ela era, porventura, a mulher mais bela de todo o Império. Mas ela era mais do que isso, como vamos ver. Esta atitude de Esther, mais do que a sua própria beleza, fê-la ganhar pontos na casa real. Especialmente por parte de Hegai, que era deixem dizer-vos, hoje o responsável do recrutamento das mulheres. E vemos isso no versículo 9, como ela ganhou pontos. Hegai colocou no melhor sítio, Hegai deu-lhe enfeites, deu-lhe mulheres para ajudarem-na, deu-lhe o melhor que havia, deu a Esther. Mas nunca vemos Esther ter usado esse benefício e essa graça obtida para proveito próprio. Nunca vemos que isso lhe tenha subido à sua cabeça. Ela manteve-se quieta, manteve-se sujeita à soberania e à vontade de Deus. Tanto é que, quando foi escolhida verdadeiramente para ir ter com o rei, para se apresentar perante o rei, para que o rei pudesse, decidir se era ela a escolhida ou não, ao contrário de todas as outras jovens que pediram para si enfeites e pediram para si tudo e mais alguma coisa, nós vemos no versículo 15 que ela coisa nenhuma pediu. Porque, na altura, as mulheres que se iam apresentar perante o rei podiam pedir imensas coisas para simbolizar. Esther foi autêntica. Esther mostrou aquilo que era. Esther não revelou confiança nos enfeites. Ela confiava em Deus. Ela não dependia de bijuteria, ela não dependia de uma boa maquilhagem, ela não dependia, seguramente ela foi maquiada, mas foi bem tratada, porque elas estavam a ser durante 12 meses preparadas para isto, mas ela não pediu absolutamente nada para ela. Tanto é que foi a Hegai que lhe colocou aquilo que ele entendeu que devia colocar. Mas Esther estava quieta. Se ele tivesse colocado uma coisa, era suficiente. Ela não pediu absolutamente nada. Isto revela autenticidade, revela confiança em Deus. Confiança em Deus. E mais uma vez, quietude. Esta quietude, mais uma vez, deu pontos a Esther.
Tanto é que todos quantos haviam, a Bíblia diz que achavam graça, ela achou graça a todos quantos haviam. De outra forma, podemos dizer que todos quantos haviam se impressionavam. Ela nem precisava de falar. A sua presença impressionava. E vemos isso no versículo 15. Faça isto, enfim, não admira ter sido ela a escolhida para a rainha. Vemos que isso se concretizou no versículo 17. Ela foi escolhida porque preencheu os requisitos do rei e porque, além disso, era discreta, revelava bons valores e sabia estar quieta. E confiava em Deus. Quietude no sentido de confiança em Deus, na sua soberana vontade. Aliás, Isaías 30:15 fala nisto mesmo. No sossego e na confiança estará a vossa força. E isto, no mundo de rebuliço em que vivemos, é importante nós nos recordarmos e recordarmos e recordarmos e recordarmos que é no sossego e na confiança, na paz, num coração quieto, que nós mostramos força. Mais do que na nossa urgência e necessidade e capacidade de fazer, a nossa força é medida pela nossa capacidade de estar quieto e deixar Deus fazer. Esta é a primeira parte da meditação. Apreciar a capacidade de Esther estar quieta nos momentos em que ela não poderia fazer nada. Mas Esther revelou outro lado da moeda que nós também temos que aprender, que é saber agir. Não foi fácil, ela teve que ser empurrada por Mardoqueu, como vamos ver, mas acabou por fazê-lo. Amã, movido por ódio a Israel, alguém muito importante na casa de Assuero, e este ódio a Israel derivava, porventura, da sua descendência, porque ele era da descendência malaquita, e como sabemos e sabemos perfeitamente que os amalequitas não gostavam dos israelitas, desde há muito tempo, e por isso este ódio de estimação de Amã perante os judeus derivava disso, seguramente. E este Amã convence o rei a assinar um édito a ordenar a morte dos judeus, no dia 13 do mês primeiro. Quando Esther soube disto, ficou de rastros, não só porque ela era judia, mas algo não se tinha declarado a ninguém que era judia. Ela temia mais pelo seu povo. E Mardoqueu também ficou de rastros, o seu tio. E Mardoqueu, quando percebe da gravidade da situação, ele contacta Esther e pede a Esther para agir. Esther, agora é tempo de não estares quieta, é tempo de agires. Vai ter com o rei e suplica a sua misericórdia. Por outras palavras, foi o que ele lhe pediu. Bem, mas Esther, no capítulo 4 e no versículo 11, responde a Mardoqueu, no fundo dizendo que temia fazer tal coisa porque poderia morrer ao fazê-lo. Porque na altura, quem se deslocasse à presença do rei sem ter autorização para o efeito, corria o risco de ser morto. Porque o rei poderia, se baixasse o cetro, era sinal que essa pessoa estava praticamente morta. Se subisse, é sinal da sua aprovação. E, portanto, Esther correu um sério risco de ser morta. Porque ninguém poderia entrar nos atos do rei, na corte do rei, na área mais pessoal do rei, sem convite. Nem mesmo a rainha. Portanto, esta ação que Mardoqueu pedia a Esther tinha os seus riscos. E nós, muitas vezes, quando somos confrontados para agir, para fazer seja o que for, muitas vezes não o fazemos porque não queremos correr riscos. Não queremos correr riscos de exposição, de esforço pessoal, de esforço financeiro, de sacrifício de tempo. Agir dói. Agir muitas vezes custa. Agir muitas vezes, como eu disse, dói. E neste caso, doía, desculpe a expressão, que se fartava, porque tanto doía que Esther podia morrer. E, portanto, na tentativa de salvar o seu povo, Esther tinha que empreender uma missão, porventura suicida. Este é o tipo de ação que foi pedida a uma mulher que sempre esteve em quietude. E ela, no princípio, temia. Até que Mardoqueu diz-lhe algo fantástico no versículo 14. Se te calares, por outras palavras, se te calares, Deus usará outro ou outra. E também diz, no versículo 13, que ela não tinha declarado a ninguém que era judia, mas ela que não pensasse que poderia sobreviver, porque mesmo ela morreria. Por outras palavras, nenhum de nós é insubstituível. Quando Deus nos pede para agir, não pensemos que as coisas não vão... eu não vou fazer, também ninguém vai fazer, eu sou insubstituível. Não pensem assim. Não queremos agir, então nós é que perdemos, porque Deus vai arranjar outro para agir por nós. E nós no final do dia vamos ficar piores. Porque neste caso, se Esther não agisse, Esther porventura morreria,
mas o trabalho ia ser feito na mesma, porque Deus ia salvar o seu povo. Portanto, agir dói, mas pensemos que o custo de não agir é pior. E após esta alerta, Esther de facto age. De facto, age e age de uma forma espetacular. Ela começa por jejuar durante um tempo, revelando-se que era uma pessoa que, mesmo na ação, não se precipitava. Ela sabia agir. Ela, em vez de agir de imediato, ela, com calma, acredito que deverá ter também orado, mas ela jejuou primeiro, não revelando não precipitação. Depois ela tem o condão de, na ação, não agir sozinha. Quando estamos a fazer coisas para Deus, devemos ter a capacidade de envolver outros. E ela envolveu todos os judeus nesse mesmo jejum durante 3 dias. Ela não se limitou a jejuar ela e mais as suas empregadas, pessoal da corte, mais próximas, como envolveu todo o povo judeu neste processo. Esta capacidade de envolvência dos outros numa causa comum é fantástica. E para uma mulher que sempre esteve na sombra, é fantástico. Ela também assume o seu papel com coragem. Ela diz no versículo 16 do capítulo 4: se morrer, morro. Perecendo, pereço. Eu vou fazer isto. E se morrer, vou morrer. Mas eu tenho que agir. Eu tenho que assumir este papel com coragem. Isto é fantástico. Deus deu a Esther a inteligência, depois aí a graça, para fazer um plano fantástico para salvar os judeus. E se lerem o versículo, o capítulo 5 e o capítulo 6, vão perceber a genialidade do plano que ela pensou, obviamente conduzida por Deus, para salvar o povo de Israel. O que é que fez, de facto, Esther agir? Vemos que ela não agiu imediatamente. Ela teve que ser um bocadinho empurrada por Mardoqueu. Mas a seguir às palavras de Mardoqueu, que estão no versículo 14 do capítulo 4, em que ele disse: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, vemos que ela agiu de imediato. Ou seja, Mardoqueu faz com que possa cair a ficha, entre aspas, a Esther. Ela ganha uma nova visão. Ela percebe que Deus a usou, no fundo, para servir de salvação para o seu povo. Ela agora percebe porque é que sempre todos gostavam dela. Ela agora percebe porque é que sempre caiu nas boas graças de todos. Ela agora percebe como é que subiu tão depressa no palácio. Ela agora percebe porque é que tudo aconteceu da forma como tinha acontecido. Ela agora percebe coisas que não percebia. Porque Deus usou todos esses momentos para ela chegar ali e servir de salvação do seu povo. E agora pedia a uma mulher que estava sempre na calada, estava quieta, sossegada, que não queria honras para si: és tu que vais ter que agir. E se não agires, o outro vai agir. E tu vais perder com isso. Mas convém que hajas. Mas foi esta frase de Mardoqueu que fez-la pensar, que fez aqui o trigger, fez aqui o elemento de ação em Esther, para que Esther pudesse de facto agir. Nada acontece por acaso na vida de cada um de nós. Deus escreve as nossas vidas de uma forma tal que nos coloca onde quer, no tempo que quer, para em alturas específicas nos pedir para agir. E a questão é: vamos agir quando formos chamados para tal, ou vamos nos esconder e meter num barco mais próximo e fugir para Tarsis, como Jonas? A história mostra-nos, não só de Jonas, mas também a história de Esther podia ser outra. Mardoqueu avisou-a: se tu não fizeres, outro fará e tu vais morrer. Quando nós fugimos à ação que Deus nos pede para fazer, nós ficamos muito pior do que o que estávamos. E a ação vai se desenrolar na mesma, porque Deus usará outros. E, portanto, nunca ficamos bem na fotografia. Por trás, de facto, de um homem e de uma mulher de ação, e vemos isto neste livro, existem Mardoqueus. Este Mardoqueu é fantástico. Ele nunca meteu o pé na poça durante todo o processo, durante todo este livro. Sempre foi uma pessoa fantástica, educou Esther de uma forma exímia. Estava sempre próximo dela, sempre a dar recomendações, mesmo quando Esther estava ao ponto de não querer agir, foi ele que a forçou a agir. E por trás de muitos homens e mulheres de ação existem muitas vezes Mardoqueus, pessoas mais na calada, que servem de inspiração e que são verdadeiros heróis. Eu diria, Esther teve o condão de deixar-se ser usada por Deus. E isso também teve o seu mérito. Mas para mim o herói deste livro é Mardoqueu. Mardoqueu foi fantástico. Foi ele que Deus usou
para que tudo acontecesse. Foi ele que Deus usou para que tudo acontecesse. Mardoqueu foi fantástico. E eu admiro Mardoqueu. Sem ele não existia Esther. E este homem esteve sempre bem em todo o processo. Portanto, para sintetizar, nunca nos esqueçamos, irmãos. A vida pede-nos para nós estarmos em silêncio, estarmos em quietude muitas vezes. E isso acontece quando nós não temos o controle das coisas. E quando assim é, mais vale deixar Deus conduzir tudo. E deixar-nos ir ao sabor da maré. Deus vai nos levar a bom porto. Mas chegará o ponto em que Deus vai nos pedir para agir. E quando nos pedir para agir, não tenhamos medo. O custo e o que temos a perder em não o fazer é bem maior. Não nos esqueçamos do livro de Esther. Aprendamos com esta mulher, que de facto nos dá uma lição fantástica. E recomendo-vos a leitura do resto do livro, capítulo 5 e, versículo 6, e o capítulo 6, que vocês vão se impressionar. Que o Senhor nos abençoe a todos.